muito boa noite, comunidade Gita, comunidade que acredita que há algo mais para sentir, há algo mais para viver. Boa noite a todos aqueles que vão chegando, todos aqueles que nos visitam de forma declarada, de forma assumida, e mesmo também gratidão a todos aqueles que nos espreitam e que de alguma forma também vão passando por aqui e que ainda não têm coragem de se juntar. Está tudo certo. Todos temos o nosso lugar e está tudo certo. Estamos aqui em mais uma edição do GitaFlow, o GitaFlow que está a fluir muito bem. Estamos no 12, no programa 12. O GitaFlow é um programa que foi criado essencialmente para trazer à conversa a pessoas da minha vida, pessoas com que eu me identifico, pessoas que eu conheço pessoalmente, algumas que ainda não tive a oportunidade de abraçar fisicamente. É o caso da convidada de hoje, apesar de a conhecer, de lidar de alguma forma com ela, ainda não tive a oportunidade de a abraçar fisicamente, pelo menos que me lembre. Mas pronto, antes de tudo isso, o GitaFlow é um programa para fluir, para conversas informais, para conversas simples, onde trago convidados, convidadas e todos aqueles que quiserem e desejarem partilhar um tema ou estar aqui comigo à conversa para algo mais algo profundo, algo superficial, algo simples, algo banal, não importa. Hoje o nosso tema é poesia, portanto todo o tema cabe no GitaFlow. Este GitaFlow acontece em séries, portanto em temporadas. Aconteceu uma primeira temporada de 10, está a decorrer a segunda temporada de 10 programas. Portanto, depois farei uma pausa, uma semana ou duas, e voltamos depois com mais uma temporada, e assim sucessivamente, até sentirmos e até nos quererem, digamos, por aqui. O GitaFlow
mais do que um espaço de conversa, também é um espaço, poderá tornar-se um espaço de discussão, de análise profunda, de conversas da atualidade. Portanto, não se admirem pela diversidade de convidados que possam surgir aqui neste ecrã. Mas hoje o tema é poesia na tua vida e no mundo. Antes de mergulharmos, vamos começar já esse mergulho, mas antes de falar na minha convidada, eu queria começar este momento, e estamos em poesia, portanto faz sentido que se comece desta forma. Queria começar este momento com um poema que eu escrevi para a Antologia de Poesia Portuguesa Contemporânea, em 2017, salvo erro. Foi 2017, já agora vou confirmar, para que os dados sejam 2017, pela Chiado Editora. Fiz parte da antologia, portanto, eu e mais umas quantas dezenas de pessoas, portanto, isto é uma grossura, como vocês devem ver, devem perceber. E o poema que foi selecionado, que eu mandei, que eu enviei para eles, e que me pediram depois, entretanto, para participar em mais antologias, mas poesia, ou nos entregamos mesmo, não é? E eu tenho a minha vida cheia de poesia, portanto, já chega, poesia, não, estou a brincar. É sempre muito bom quando olhamos para a vida com poesia. Mas queria-vos ler então este poema, que é da minha autoria, e também, no fundo, é uma mensagem para para a atualidade que estamos a viver. É uma mensagem de sobriedade, talvez, para com o teu lugar em ti. Sofrer é coisa de ignorante. Sofrer é coisa de ignorante. É alimentar o ego, é deixar de ser a verdade pulsante. Sofrer é coisa de esquecido. É dançar na tristeza, é ter medo de ser despido. Despido da mentira e do esquecimento, expurgado das crenças e do sofrimento, na dança inconstante da ilusão, onde a procura final é sempre o coração. Queres parar de sofrer? Começa a acreditar que te podes ver. Assume de uma vez que és o Criador, onde nada mais pode impingir a dor. Age como se isso já fosse verdade e sê na consciência de que não tens idade. Não tens idade nem tempo a perder, por isso aceita a verdade. Precisas, para ti, morrer. Morrer é abandonares o velho eu, deixares de te seguir por falso apogeu. É largar o que já sabes que não queres, é aceitar a possibilidade de mereceres. Morre então para a tua história, para que enfim possas cantar vitória e em ti celebrar o renascimento, que nada mais é do que usar o conhecimento. Por isso, sofrer é coisa de ignorante, uma recusa ao verdadeiro poder presente. Queres ser feliz? Então sê inteligente. Bonito, não é? Olha eu aqui a babar-me. Gostei muito desta escrita quando surgiu. Hum, é muito bom quando nos entregamos à palavra, e sobre isso a minha convidada de hoje irá falar com certeza também. É muito bom quando nos deixamos envolver pela palavra e mergulhamos na dança entre as mesmas palavras e a história que vamos contando, que às vezes é abstrata, mas, mas é tão clara se quando temos o espírito de poeta, eh, o espírito aberto, o coração aberto a esta magia. A minha convidada de hoje, Graça Candeias, é escritora, é professora, é da região do Algarve. Chegou à minha vida através da nossa querida Lourdes, portanto, e é daquelas almas que tu te conectas e que tu percebes que é para manter as mãos dadas, pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela sua transparência,
E apesar de eu não o conhecer fisicamente, não lhe ter dado ainda um abraço fisicamente, é como se já tivéssemos vivido anos e anos a fio, juntos. E, e é isso, e é isso. Vou aqui alterar aqui o meu esquema. Então a nossa querida Graça, faz, portanto, escreve poesia e está dentro desta dinâmica da dança das palavras. E antes de ela entrar, antes dela se mostrar, queria que abrisse o teu coração, que sentisses um pouco esta energia fluida de, hum, esta energia de simplicidade, que às vezes as palavras, por parecerem trocadas, por parecerem aleatórias, elas estão no lugar certo mesmo. Então, abre o teu coração e ouve e sente. Este é um poema da nossa querida Graça Candeias, natural de Monchique, licenciada em Educação de Infância e pós-graduada em Educação Especial, a área que leciona. Vou ler o poema O Tempo, o Amor, a Vida, a Morte. O tempo traz o amor, segura a paixão, dá-nos abraços e, por vezes, a solidão. O amor desabrocha uma flor, dá-nos inquietação, chega a provocar dor. É assim o amor. A vida dá-nos sabedoria, liberta a alegria, transforma a calmaria, expulsa a melancolia. A morte mata-nos o amor, afaga-nos a vida, desfaz-se no tempo e dá-nos a saudade. Alerta-nos para a vida ser breve e passageira. Nuvem, poeira, feiticeira. De mãos dadas, o tempo, o amor, a vida, a morte. E o tempo sempre o tempo. Tem um sigilo para contar. Querem adivinhar? Abram o vosso coração e recebam com todo o amor e carinho a nossa querida Graça Candeias aqui neste espaço do Gita Flow. Olá. Olá, minha querida. Olha, olha, foi antes de mais gratidão por estar aqui. Gratidão imensa, gratidão por teres aceito o meu convite. Então, primeiro, gostaste do meu poema? Adorei. Hum, E gostei já também. tinhas já já tinhas Não, lido, não conhecia, já não sabias conhecia. ou não? Não Não, conhecias? sabia, já tinha lido um livro teu, ah, mas esse poema não, que escrevias poesia, não sabia, foi uma surpresa, pronto. Um colega. Nós nós somos por isso é que nós estamos de alguma forma ligados, né, por isso é que nos identificamos uns com os outros, porque temos muitas coisas em comum. Minha querida, como é que está a poesia na tua vida neste momento? É assim, portanto, tu já me apresentaste, eu não preciso de mais apresentações. Hum, Neste momento, portanto, eu publiquei o primeiro livro, este livro de poesia, e entretanto, passado 11 meses, publico um livro de crónicas, que é Uhum, este, Casa de Sonho. Pronto, uhum, foi muito o meu bem. segundo livro, Esse ainda não numa tenho. vertente, uma vertente um bocadinho diferente, também em prosa, mas poética e ficcionada, pronto. E a poesia neste momento é a minha companheira das horas de Hum, solidão, é a minha companheira diária, é a minha companheira de todo o sempre, porque em tudo, eu dou por mim, em todo, em tudo o que vejo, eu arranjo palavras. E ainda no hum. outro dia foi engraçado que estava até nas estrelas, eu não vejo uma estrela, eu vejo um pentagrama, quer dizer, eu olho para as estrelas e desenho um pentagrama, pronto.
Outra das minhas paixões é o desenho, embora não tenha assim muito jeito, mas pronto, lá vou fazendo. A poesia neste momento, continuo a escrever, quase todos os dias, é diária, e pronto, não sei se vou publicar mais, ainda estou à espera, deixo fluir, deixo o tempo passar, não, as coisas também aconteceram de uma maneira que eu não, portanto, eu não estava à espera que isto me acontecesse, e de repente sair do anonimato para o mediatismo, fiquei assim um bocadinho a tentar gerir como é que havia de fazer. Ainda hoje foi engraçado, um senhor mandou uma mensagem se eu queria participar numa coletânea, e nem sequer é meu amigo no Facebook, nem nada, e eu perguntei-lhe, mas como é que você me conhece? Ele respondeu, através das redes sociais, e gostei daquilo que li. E eu fiquei contente, pois é evidente, tenho que ficar contente, pronto. Eu queria começar por... queria ler aqui um poema, se tu me permitisses, que ainda não saiu, ainda não foi publicado, e ainda ninguém o ouviu, só eu, pronto. Mas falo um pouco de mim e de todas as pessoas que se podem identificar comigo. O poema chama-se Tatuagem. As cores do meu coração adivinham-se num sopro controlado. Das transparências de novembro transbordam ocultismos que entrega escorpião, remetendo à intensidade das águas que me amansam na veemência. Intuindo amores passionais, enfrentando desafios com desenvoltura, magnetizando profecias de sangue emocional. Juntando matiz sem promessas, apenas respirando, mostrando de cor sou feita. Vermelho de paixão, verde de renovação, violeta de espiritualidade, branco de pureza, preto de elegância, marrom de humildade. Mais cores tenho tatuadas num corpo infinito, diluído entre o existir, eternizando numa aspiração de amar e ser amada. Portanto, isto representa um pouco, nunca tinha lido isto, ninguém conhece. Não é? E esta parte aqui do sangue emocional, porque neste meu segundo livro eu falo que há um grupo de sangue que é desconhecido, que muita gente conhece, que é o sangue emocional. Inventei, até o meu editor, lembro-me bem que eu ia sair da escola e me telefonou a perguntar onde é que eu tinha visto isto. E eu disse, não sei, isto surgiu, pronto, é um sangue que eu acho que, como há os dadores e os receptores, este emocional devia ser dador e receptor. Pronto, muitas vezes nós sabemos que damos e que não recebemos, mas continuamos a dar, pronto. E acho que foi inventei, pronto, mas acho que se adequa bem à situação que nós vivemos no mundo e nós próprios. Este sangue emocional deveria estar dentro de nós, de todos nós. Também faço referência que com o grupo, contigo e com os outros e as outras pessoas que estão connosco, que acho que no dia deu para mim a pensar, estas pessoas já devem conhecer o sangue emocional e nunca tinham ouvido falar, mas eu fiz este juízo assim, espera, já devem conhecer o sangue emocional, de certeza, porque já estão numa vibração que tenha todo o poder para este sangue lhe correr nas veias. Pronto. Mas isto foram dias minhas. Eu acho isso maravilhoso. O sangue emocional vai ficar registado. Sangue emocional. É mesmo isso. E vai ao encontro daquilo que eu te ia referir. Quando estava a ouvir, é curioso. Sempre que escrevemos, sempre que há uma escrita, sempre que há essa energia na escrita, parece que vem lá do fundo, né? Parece que é visceral, parece que não só é para todos os lados, não é só para o mau, nem para o menos bom, seja o que for, mas é para em todos os sentidos, parece que vem da alma, não é? É um pouco isso, não é? Parece que é uma dor que, pelo menos o que eu sinto eu ando sempre com um caderno ou com papelinhos ou com uma caneta, pronto, e às vezes ouço coisas ou vejo e aponto logo. E eu já tenho estado em lugares
que depois me apetece vir para casa, mas a minha loucura para vir para casa é tão louco, tão louco, tão louco, que é mesmo um tempo em que eu tenho que estar a escrever e que eu tenho que deitar cá para fora tudo. É quase uma escravidão, vá, entre aspas, uma escravidão, mas boa, uma escravidão boa. E pronto, e é assim, é uma paixão mesmo. Diz uma coisa, quando é que a poesia e a escrita entrou na tua vida? Ou faz parte desde sempre que te conheces? Desde que É sabes assim, desde que eu me conheço sempre fez parte, até que em 1992 eu escrevi 2 canções para um rapaz que eu sou de Monchique, pronto, e vivi lá a minha infância e juventude e até aos 40 anos, e ouvi ele tocar e pensei, vou escrever qualquer coisa, e escrevi 2 canções. Pronto, mas depois eu até não, como na escola todos os dias lido com escrita e leitura, mas sempre foi a minha grande paixão, sempre foi a leitura e a escrita, tanto que as minhas teses de fim de curso eram sempre sobre a leitura e a escrita. Entretanto, eu, como acontece com toda a gente, não sou só eu, há perdas que nós temos na vida, e eu tive uma perda em 2019, que eu digo que foi a minha mãe, perdi uma asa, pronto, mas depois, em 2020, quando íamos entrar no confinamento, eu perco o meu marido, pronto, e aí, com o confinamento, com tentar procurar o porquê a mim, o que é que me aconteceu, se acontece a tanta gente, como é que eu vou fazer para perceber o que é que me aconteceu? E então, por muitas vias, por muitas leituras, muitos vídeos no YouTube que eu via, e aí comecei a deitar cá para fora tudo aquilo que me vinha à mente, pronto, tudo o que eu pensava. E aí foi um exercício muito bom, ajudou muito, muito, muito. E surge mais nessa altura, talvez por uma procura de eu perceber dentro de mim o que é que se passava, e uma procura de combater a solidão. E a escrita sempre foi a minha companheira fiel, porque eu depositava nela as minhas emoções, as minhas raivas, os meus medos, tudo, e quando às vezes não percebia qualquer coisa, voltava a ler e às vezes pensava, mas isto não fui eu que escrevi. Mas depois, quando ultrapassava, pensei, pronto, este já escrevi, já vai ficar ali para o lado, porque esta já não vou precisar, porque esta já ultrapassei. E pronto, e surgiu assim de uma forma muito... Entretanto, eu faço parte do Clube de Leitura de Monchique, e um dia, ou a fazer a análise de um livro, estava lá um escritor, que também faz parte do grupo, que é o António Venda, e ele perguntou-me se eu escrevia, e eu disse que sim, que escrevia, e ele disse, então tens que mostrar o que é que escreves. Mas eu naquela mesmo de muito à vontade, sem nunca pensar em livros, sem nunca... Pronto, e mostrei-lhe. E daí ele disse, vamos fazer um livro. E eu aí é que, até no caminho de Portimão, de Monchique para Portimão, eu vim a pensar, ai meu Deus, e agora um livro, o que vai acontecer? Não sei, pronto. Mas entretanto há uma situação muito engraçada, é que eu fui a uma apresentação de um livro dele, e eu estava na plateia, e olhei para a cadeira onde ele estava sentado e pensei, um dia vou-me sentar naquela cadeira. Mas foi assim um pensamento que me veio, e à vinda para Portimão vinha a pensar, um dia vou ter que, se vou escrever um livro, vou ter que me sentar naquela cadeira, não é? Pronto, e aconteceu, assim, do nada. Pois, na verdade, Uma experiência muito boa, muito, tem sido super gratificante, tem sido assim, olha, não sei explicar, é o inexplicável. É o que é bom, numa forma sincera, pura, até às vezes até ingênua, e que depois eu penso, olha, afinal a vida está-me a mostrar coisas que eu não, há anos atrás eu não imaginava nisto, não imaginava isto, não era um objetivo, nunca foi um objetivo. A partir de agora,
já se tornou uma coisa diferente, e eu nem valorizava aquilo que escrevia, agora já comecei a valorizar e a pensar, afinal, se as pessoas leem, se compram os livros, é porque algum valor eu tenho, pronto, que a minha escrita tem e transmite muito aquilo que eu sou. Claro. Entretanto, só aqui à parte, que a minha editora é a Onivá, em que eu agradeço muito ao António Venda e à Teresa Candeias. Pronto, tudo o que têm feito tem sido excelentes, têm-me levado a vários sítios, tenho conhecido muita gente, tenho participado em vários eventos, e pronto, e foi assim um abrir. Depois, com este meu segundo livro, um livro muito atrevido, muito ousado, em que tem narrativas ficcionadas, mas em que eu até receei, às vezes pensava, mas será que eu me vou expor? Mas depois, não fazendo julgamentos, pensei, não, se eu escrevo, eu tenho que mostrar aquilo que escrevo, pronto, e quem quiser julgar, que julgue, eu não tenho nada a ver com isso. Para mim, é a minha hora de felicidade, é esta, pronto, então vou seguir este caminho. Tão bom. Eu aproveito para vos lembrar que está a passar neste momento, eu coloquei em rodapé o endereço da Oniva, é isso? É assim? Onivá, sim. Onivá. Portanto, a editora, neste site vocês podem encontrar os livros da Graça, é isso, não é, Graça? Sim, sim, estão lá mais livros de vários editores e entre eles estão os meus. É procurar pela Graça Candeias. Sim, também tenho outro projeto muito giro que eu queria falar aqui, que se chama Inspira Coração. E este projeto nasceu de pronto, como na escola eu fui, achei que era... Espera aí, deixa-me só, para criarmos aqui o contexto, que eu ia-te fazer uma pergunta, ia fazer aqui uma pergunta sobre a escola. Tu és professora de ensino especial, certo? Sim, De alguma forma, como professora de ensino especial, sabendo eu minimamente o que essa parte exige, não é, de ti, né, porque tenho vários amigos e colegas que são professores também de ensino especial, de alguma forma a poesia também se encaixa nessa parte? Encaixa-se muito bem, porque, portanto, no trabalho que eu tenho no dia a dia, eu tento às vezes me colocar no lugar dos pais. Pronto, porque há quem diga que é um luto diário. Não diria um luto diário porque é muita felicidade e acho que os pais são, deixar aqui um aplauso a todos os pais que têm filhos diferentes, porque nós também somos todos diferentes, não são menos nem são mais que os outros, são apenas diferentes, tal como nós todos. E é preciso é preciso ter muita sensibilidade, acho eu, que é o que sinto e o que tento todos os dias transmitir. Ter muito reforço positivo, e tentar perceber as mentes e tentar perceber o que é que aquelas crianças nos trazem, a mim pelo menos trazem tanta alegria, tanto amor, e no outro dia até publiquei no Facebook, eu estava à janela com um aluno, e estava a chover muito, e estávamos os dois a olhar para a chuva, e ele disse, professora, está a chover tanto? Eu disse, é verdade. E ele disse-me, será Deus a tomar banho? E eu respondi, talvez. Quer dizer, e este foi um momento de partilha, um momento entre dois, e foi um momento que me fez refletir. Eu nunca tinha pensado, será Deus a tomar banho? Exato. Assim, Deus tomar banho com a chuva, mas pronto, enfim, tudo bem. Foi a visão dele. E daí e depois fez-me refletir. Entretanto, este projeto do Inspira Coração nasceu de um poema em que uma coisa muito simples, em que eu tinha uns croques e o meu neto estava comigo, e eu perdi um croque e eu já estava louca à pergunta do croque, e nasceu um poema que eu gostava aqui de ler, depois eu explico o projeto. O poema chama-se... Olha, desculpa, o teu neto é o Francisco? Não.
Não, o meu neto é o Dinis, o meu filho é que é o Ah, Francisco. o Francisco é o filho. É que eu estou a ver aqui comentários do Francisco também. Então vais ver os Ele comentários. teve-me a dar força antes, ele teve a dizer: "Mãe, vais conseguir". Os croques da minha avó são da cor do mar, da cor das nuvens e do meu olhar. Perdeu-se um no jardim, fartou-se de procurar, encontrou-o num jasmim. Agora já está o par, já pode correr e saltar. Não os pode descalçar, nem afastar de mim. Não precisa chorar, há croques assim. Pronto. E então, e há avós assim também, pronto. Oh, E este projeto é, foi feito já, fiz numa escola em Silves e agora vou fazer no meu agrupamento e vou fazer a Monchique, em que, pronto, inspira, gostava que as crianças também percebessem esta parte poética, esta parte que às vezes há palavras e pseudopalavras que nós inventamos uhum, e que, pronto, que têm sentido, que têm valor, que têm de tudo. Eu acho que tudo se pode fazer poesia, mas isto é uhum. a minha visão. E trabalho muito a poesia com eles. Pronto, este é um dos projetos que eu tenho e que vou seguir. O outro projeto é a apresentação deste livro para os mais velhos, para os alunos mais velhos. Aconteceu uma situação muito engraçada que eu costumo contar, que eu fui apresentar o livro Quando Escreve e falei sobre poesia e entretanto há um aluno que tem uma problemática e, e perguntou-me onde é que eu guardava. Oh, posso fazer uma pergunta? Eu disse: podes. Onde é que guardo os seus poemas? Numa pena ou numa drive? E eu saiu-me assim, momentos pensei: o que é que eu vou responder? E eu disse: olha, guardo dentro do meu coração. E ele perguntou-me: mas em que lugar? Eu disse: não sei, ele é tão grande, ele é tamanho do mundo que às vezes até me perco lá dentro. Pronto, foi o que me veio à cabeça, foi o que surgiu. Muito engraçado. E neste projeto dos croques também foi engraçado que quando eu saí da escola, depois fui buscar o meu neto e quando vínhamos no caminho ele perguntou-me: mas tu és mesmo uma avó? Tu és mesmo de verdade? E é como Muito sempre, incrível. pronto, porque são coisas que marcam, que ficam, são coisas que nos Yeah. enchem o coração. E foi, tem sido uma etapa muito, Uhum. muito gratificante mesmo daquelas de encher o coração e a alma. Ao cabo, tu acabaste por dar um novo significado à tua vida após Sim, aqueles acontecimentos, não é? E foi a poesia, não é, que te deu as mãos e tu aproveitaste e sim. no fundo tu acabas por estar a viver isso com a alma, com o coração, com todo o teu ser, onde podes inclusivamente até sentir, não é, essa ligação, essa presença daqueles que já não estão contigo, não é? É uma forma também de tornares mais leve, porque as palavras ajudam-nos nisso, não é? Quando nós escrevemos, quando nós falamos, quando nós expressamos, quando nos envolvemos e com essa sensibilidade, não é? Com esse coração gigante, com o trabalho que tu fazes, é maravilhoso, não é? É como se Pois a vida tivesse o reunido, propósito. está É. tudo, está tudo reunido, está tudo. Completa-me, pronto. E esta minha, às vezes, solidão, deixou de ser solidão, passou a ser, Uhum. embora não fisicamente fisicamente estou sozinha, mas sinto-me sempre rodeada de amor, de carinho, de paixão, de todos os sentimentos, sendo que acho que o amor é aquele que mais me preenche e que mais nos une Hum, e que deveria ser aquele mais cultivado e aquele é verdade. É verdade. mais maravilhoso que há, pronto. Estou feliz, Que bom, meu querido. estou muito feliz, pronto. E depois já fui a vários encontros e sou sempre bem recebida e acho que é também pela minha simplicidade e pela minha forma de ser e de ver a vida e de não eu, por exemplo, para hoje, eu mandei uma mensagem ao meu filho a dizer: estou ansiosa", e ele: "Não, vai correr tudo bem, não sei o quê". Bastou isso,
para eu pensar, não, eu vou ser capaz, já fiz tanta coisa e já fui capaz de tanta coisa e agora não é capaz de fazer a primeira É o vez. primeiro, pois é o primeiro direto que tu fazes. Mas pronto, estás Sim, na companhia, na companhia do teu mano, portanto, eu só claro, mas podia isso ser sincero. aí, isso aí, mesmo que não estejas presente, estás sempre. Pronto. Uhum. Hum, agora, gostava de ler aqui, gostava só de ler aqui uma. É tanta coisa, isto é tanta coisa que eu. Tinhas isso bem orquestrado, bem me parecia. Conta O então. quê? Para quê? Não, eu Tinhas só me. isso bem, yeah. Tinhas isso bem orquestrado, né? Já tinhas mais ou menos isso aí orquestrado. É bem me parecia. Nós não combinamos nada, pessoal. Isto é Nós não tudo. combinamos, sim, e até quando tu me disseste há bocado, olha, eu não te vou mandar as perguntas, não te vou mandar nada, Não, questões tu vais-te. não. Eu queria ler aqui um texto, uma crónica que se chama Amieiros. E começa. Quando a minha avó passava pela estrada de Amieiros, em fila, tocava nos seus troncos, pardo anegrados, de fendas pouco profundas. Manias da avó, pensava eu. Tocar nos amieiros da esquerda para a direita. De certeza que havia um significado escondido naquele ritual, que fazia de 2 em 2 dias. A minha avó também receberia, procurando neles o seu pai. Foi isso que imaginei. O seu pai. Ele tinha plantado os amieiros a quando do nascimento da minha avó. Nunca perguntei nada sobre os amieiros, sobre os toques, os abraços. Eu percebia que era um imenso prazer para ela. Via como os seus olhos cresciam, como as suas mãos enrugadas amaciavam, como os seus cabelos desprendiam, tornando-a ainda mais bonita, a minha avó. Os amieiros resistiam às chuvadas, vendavais, calores e outros toques de fúria, mas sorriam quando davam com a minha avó. Já a conheciam. Ela partiu num dia de fumo nas chaminés, de nuvens carregadas e com nevoeiro que ia pondo tudo invisível. O seu desejo cumpria-se. Não queria que os amieiros a vissem passar sem ela lhes tocar. Agora, quando passo pelos amieiros, eles chamam por mim. Toco-os levemente e sinto que a minha avó me abraça. Não tenho dias marcados, vou quando preciso estar junto dela. E cada toque meu é sempre da esquerda para a direita. Manias minhas agora. Oh, minha querida, tão bom. No seguimento dessa crónica, eu ia-te perguntar se aquilo que tu escreves ou a forma como tu escreves, portanto, há um momento que te inspira à escrita, não é? Qualquer coisa que te lembras, qualquer coisa que sentes e não pensas nisso, não é? É uma coisa que flui naturalmente no momento. É assim? É assim, e tanto que eu nunca sei o fim, nunca sei o Pois. fim, como é que vai acontecer. Eu começo a escrever e começa a fluir e depois vai desenvolvendo e chega a um fim que geralmente, e depois sinto saudade, quando chego ao fim, sinto saudade e fico a pensar, ai, apetecia-me escrever mais, mas pronto, esta já terminou, vou fazer outra. E com os poemas acontece a mesma coisa, acontece ficar com saudade, pronto, nunca fico aborrecida, nunca fico angustiada, nunca fico nostálgica, não, aquilo é sempre uma fonte de prazer, é sempre. No fundo, E aquela saudade que tu falas, a saudade que tu falas é, no fundo, a energia da própria poesia, portanto, aquilo que escreves. É o facto de, se não houvesse saudade, se houvesse esse sentimento ou essa emoção, dificilmente tu conseguirias encadear as palavras como encadeias e dificilmente tu irias buscar, né, essas ligações. sim, com toda a certeza que esta eu às vezes fico a pensar: "Ai, se alguma vez eu me parar a inspiração, o que é que eu faço? Eu não sei como é que eu me vou orientar, o que é que eu vou fazer se eu paro com a inspiração?" E às vezes eu até tento pensar. Muitas vezes quando vejo o que escrevo, depois quando vou ler mais tarde, é quando faz mais sentido para mim. Logo quando acabo de Uhum. escrever, pode não fazer muito sentido, mas depois mais tarde, eu gosto muito de ir aqui ao computador e de clicar e ver, olha, afinal escrevi isto, olha, isto enquadra-se, tanto que hoje isto sobre os toques tem a ver com as nossas conversas. E achei Uhum. que agora faz sentido, mas quando o escrevi nunca pensei nisso. Pronto. Obviamente, claro, claro.
Isso é claro, maravilhoso, não é? A agora forma como faz tudo todo o está sentido ligado. o que eu escrevi. Yeah, é mesmo Pronto, maravilhoso. Olha, então, e diz-me uma coisa, então, e esta realidade que nós vivemos, né, neste mergulho, né, que ao fim e ao cabo a nossa graça está num mergulho bonito de autoconhecimento, podemos dizer assim. Como é que tu vês a poesia nesse mergulho? Achas que isto fortalece mais a tua ligação à poesia, o facto de te conhecer melhor, o facto de estares cada vez mais dentro de ti? Eh, Fala-me disso. é verdade. Este 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 mergulho que eu estou a dar eh, comigo e com os outros, ajuda-me muito, porque entretanto eu consigo perceber as coisas de outra forma e também investigo muito e vou ver significados e há temas que eu nunca publiquei esses poemas, mas há temas que me interessam muito, que eu gosto muito mesmo, que é, por exemplo, perceber, gosto muito do Carl Jung e ouço muitos vídeos e tentar perceber o que é que nós somos, para que viemos, o que estamos aqui a fazer, para onde é que vamos, ou se viemos, pronto, e é muito um mergulho dentro de mim e escrevo muita poesia sobre esses temas e escrevo muitas cartas e escrevo muitos textos sobre a nossa existência, até a condição do mundo em que nós vivemos, Uhum, que uhum. também sei que isto pode fazer inveja a muita gente, mas isso é, Ah, mas lá isso é está, um mas essa questão não é o teu processo, é o processo deles, de quem não é o tem meu inveja. processo, o processo deles, pronto. Por isso é que eu Exatamente. escrevo e não tenho problemas nenhuns em aparecer, Uhum. em 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 dar a cara e continuarei a fazê-lo, pronto. Que É isso, é maravilhoso. é um mundo engraçado, tenho conhecido muita gente com muito valor e que escrevem poesias muito diferentes das minhas, mas também me são fonte de inspiração, porque ao ler Uhum. muito, coisas diferentes e também consigo, apreender, claro que todos nós aprendemos, somos interdependentes, todos aprendemos uns com os outros. Uhum. E gosto muito de ler e aí aprendo também muito, muito, inspira-me. Mas eu às vezes, é como eu digo, eu estou na cozinha, geralmente quase nunca cozinho, pronto, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas eu às vezes olho para qualquer coisa na cozinha e qualquer coisa para mim já é já é Motivo uma para. frase, já é uma chaveta, já é uma frase, já é uma sei lá, é qualquer coisa que está cá dentro. Eu não sei explicar, eu não consigo explicar porque é que escrevo. Estás sempre Às vezes conectado àquilo. estou sempre Uhum. conectada com as palavras, sempre, sempre. Em tudo eu vejo Uhum. palavras, em Uhum. tudo eu vejo números não é tanto, mas Ah, palavras tão é bom, números não. tão bom. Sabes que agora fizeste-me lembrar, eu tenho também esta mania, entre aspas, eu conheci uma senhora que era, na altura eu era pequenino, e aquela senhora era como se fosse a minha avó, né? Era a cozinheira do patrão do meu pai. E então, na altura, quando eu saí da escola, ia para a casa dos patrões do meu pai, que eram aquelas casas enormes, grandes, já antiga mesmo, e ela, uma senhora baixinha, cabelo branco, apanhado assim para trás, com aquelas batinas assim compridas, e andava sempre no bolso do avental, andava sempre com um lápis. E então andava a fazer as coisas e eu estou a falar nisto e levei-me cheio da cozinha, imagina só Pois, a forma como isso está registrado em mim. O cheiro das coisas que se faziam lá naquela cozinha. E então aquilo havia uma mesa de mármore grande, né, numa ilha, era uma cozinha grande, e a mármore, como sabes, tem muitos laivos, né, tem muitas sim, coisas. sim, sim, tem Então ela tudo. pegava no lápis e ela dizia: Olha, vem cá, anda cá. Estás a ver? Aqui está uma menina com um cesto, não sei o quê. E depois já dava mais uma. Olha, aqui está um cão. E começava com o lápis a contornar aquilo que ela via. E eu desde aí, eu penso que foi aí que eu apanhei essa onda, como tu és com as palavras, eu também gosto muito de escrever e gosto muito das palavras. Mas da mesma forma que tu vês as palavras em tudo, eu vejo eu em qualquer coisa, eu vejo uma forma, dou um significado.
é muito parecido. Portanto, isso não se explica, isso é uma condição nossa. É a Sente-se, forma como nos conectamos ao momento, não é? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. como eu digo, isto não se explica, isto sente-se É. e é quase viciante, é quase, mas um vício É bom um vício que bom. Parece um que te vício. expande, né? Tu estás a fazer, tu estás, E eu, quando eu vês, fico completamente encantada e rendida. Eu às vezes rendo-me, eu fico encantada, eu fico maravilhada, eu parto-me. Eu estou a ler um livro e eu parto-me completamente. Eu às vezes até nem como, desde de comer, esqueço-me que tenho que comer, porque eu quero chegar ao fim, eu quero ler, eu quero ver, eu quero. É muito giro, muito giro. Pronto, tem muito bom, isso sido. é muito bom. Olha, diz-me outra coisa, agora estou um pouco mais, aqueles temas mais polémicos, tipo a política, a sexualidade, aqueles temas mais tabu, tu alguma vez pensaste em escrever sobre isso? Ou Aliás, aprofundar? neste meu livro Casa de Sonho, por isso é que estava-te a dizer que é muito ousado. Este meu livro Casa de Sonho Ah, tem aqui umas entendo. ousadias ali escondidas, quem Ah, tiver boa. interesse vá ler. Hum, Tem, por exemplo, ficcionado. Há ali há uma crónica que eu escrevi que é sobre a minha vida, a minha juventude em Monchique, em que eu falo de muita coisa, falo de como é que era o meu corpo, como é que talvez eu não o aceitasse, que era escancelada e tinha os pés muito grandes, e depois que tinha, entretanto falo dos bailes que ia, daquele de um slow que havia quando nós dançávamos Ai, slows. os Sim, slows. sim, Pois, sim, sim. Que era o Hotel, era tão bom. que era o Hotel Califórnia, e que eu Ah, digo que nessa noite quase toda a gente sonhava que teria, que dormiria na cama de um hotel, pronto. Acompanhado ou não, isso já não vou dizer. Ah, e falo muito sobre a sexualidade. Até há uma crónica que eu escrevo, que é sobre a minha paixão por uma mulher. Minha paixão por uma mulher. Mas, entretanto, isto aconteceu no dia 29 de fevereiro, que nesse ano não existia. Pronto. Daí o leitor poder ficar confuso. Olha, isto existiu, não existiu? Quer dizer, exato. eu fiquei confusa porque naquele ano, no dia 29, não existia, mas foi nesse dia que aconteceu. Pronto. Depois falo também sobre um encontro entre duas pessoas, em que depois havia. Esse encontro foi numa sala e na sala tinha um sofá. E depois a paixão era tão grande que já não cabia no sofá, portanto, pronto, e quase que não Ah, dormiam. tenho que Sim, ler, a tenho que ler paixão isso. era tão grande que nem cabiam, chegou um momento que não cabiam no sofá, e quando se acabou os amendoins, depois eh, tiveram que ir, quase dormíamos pelas escadas. Portanto, foi assim. E pronto, mas falo muito sobre isso, mas de uma forma natural, de uma forma, e aceito de uma forma natural, de uma forma, até ajuda o leitor a perceber que às vezes, por exemplo, este facto de ser uma paixão entre duas mulheres, poderia ser entre dois homens. Também tenho uma crónica que é sobre dois homens no Brasil, um encontro de lua cheia, pronto. E, mas sempre sem julgamentos, sempre sem, tudo na A boa, naturalidade do amor, não é? Sim. banalizar tudo, mas depois eu no fim ponho sempre qualquer coisa que, como este do 29 de fevereiro, ponho sempre qualquer coisa que deixe o leitor a pensar: será que isto aconteceu? Será que isto não aconteceu? Não sei se é uma forma de eu esconder, olha, não percebo, pronto, sei que isto Não, se acontece, calhar, sabes que se calhar isso é uma estratégia e é a tua sim, estratégia, digamos, se calhar a estratégia da tua alma, quando expressa isso, para envolver o leitor nas possibilidades que podem ocorrer, porque sim, depois sim, pertence ao leitor, não é? Criar a sua mas versão. Aqui, fica, aqui não, fica em aberto. ao critério do leitor. Muito bem. Agora tenho tido uns quantos, já participei em
vários eventos, até no outro dia fui ao Elva, fui mexer, e agora vou ter, também já fui à televisão, pronto, no dia dos meus anos, fui ao programa da Tânia, foi muito giro conhecer aquilo tudo por dentro e sobretudo ver a alegria que o meu neto teve em conhecer aquilo. Depois, queria só dizer, já que deve estar muita gente a nos ver, que dia 8 de março eu vou apresentar a Marmelete na Junta de Freguesia, este meu segundo livro, e depois vou ao Guita Fest, não é? Dia 21, 22 e 23. Hoje, dia 8, olha, espera, dia 8 de março, aqui é da parte da tarde, tens horário? É às 2h30, 2h30, às 14h30. 2h30, Marmelete, 8 de março. Faz favor de irem. Dia da Mulher, está integrado nas comemorações do Dia da Mulher. Boa, boa. Pronto. E também vais ao nosso Guita Fest, é verdade. O que é que vais levar ao Guita Fest? Hã? O que é que vais levar ao Guita Fest? Já pensaste em alguma coisa? O que é que vais fazer? Assim, sem abrir muito o pão. Mas já pensei mais ou menos. Não vou revelar, vai ser surpresa. Quando chegar lá depois... Estás entusiasmada com o nosso festival? Estou muito entusiasmada porque, aliás, quando eu vi o anúncio, eu disse logo à Lourdes, vamos, este ano eu vou, eu tenho que ir, e depois quando tu me convidaste fiquei muito satisfeita, e então estou contente. Depois, só dizer que dia 20 de março, portanto, e depois vou publicar nas redes sociais, no Clube União Portimonense, nós vamos ter um encontro de escritores, aqui alguns somos todos do Algarve, promovido pela Univá, e então gostava que as pessoas aparecessem e gostassem. Queria só fazer mais uma reparação, é que portanto, as capas dos meus livros foram feitas pela minha sobrinha e pelo meu sobrinho, a quem eu agradeço muito por estarem envolvidos comigo, sim, e esta também foi feita por eles. E agradeço muito pronto. Olha, tem que conhecer a tua sobrinha. É. Ela faz estes trabalhos mesmo ou foi só para ti? Às vezes e faz muitos mais, faz tatuagens, faz muitas coisas. Então acho que vou falar com ela também, porque eu gostei muito desta capa. Sim, este está um bocadinho mais realista, mas também está muito giro. Pronto. Isto também a fotografia foi tratada, foi pelo meu sobrinho, mas esta parte toda, as letras, isto foi ela que fez. Envolvência toda, depois foi ela que fez. E então está tudo dentro de família. E queria falar aqui de outra coisa. Há um evento. Estás a ver porque é que eu não te mandei o guião? Não precisava do guião. Não, aqui porque destravava. Não. Portanto, os meus sobrinhos, como os meus pais já faleceram os dois, e então nós preservamos a casa, é Monchique, e eles fazem um evento em julho, que chama-se um coisalho de evento, em que é muito giro, porque este ano eu tive a possibilidade de participar, e o António Venda também, com poesia, em que é um evento, é num bairro, a casa é num bairro. Depois a vizinhança toda vai e eles fazem uma exposição, o meu sobrinho que fez um filme sobre, porque o meu pai tinha um grande desgosto de morrer no inverno. Eu também tenho um poema sobre isso. Tinha um grande desgosto de morrer no inverno e morrer na primavera. E esse evento depois chama a vizinhança toda, em que a minha mãe fazia muitos bolos e os vizinhos vão e lavam bolos. Pronto, recordamos como se eles estivessem presentes, eles estão, pronto, mas não fisicamente, mas acho que é uma homenagem muito bonita e acho que nunca me iria lembrar disto, e este ano, como fui convidada para ler poesia, foi muito gratificante, muito, muito mesmo. Vai ser quando? Vai ser em julho. Vai ser em julho. Sim, é para a vizinhança toda, é para toda a gente. E depois tem comidas, tem
música, até todo o tipo de arte. E Boa, é muito boa. engraçado. Olha, depois faz-me um favor, quando terminarmos aqui o nosso vídeo, depois podes escrever em comentário, ou então envias-me para mim que eu acrescento, porque depois isto, o nosso vídeo vai passar para o YouTube, e Sim, sim. colocamos lá, portanto, ou a tua página ou algo para fazermos aqui a conexão a esses eventos, porque depois tu passas na tua página, se calhar Sim, basta sim. pôr a tua página e tu vais. Sim, sim. Ai, Também, muito bom. também é engraçado que eu recebi um convite. A primeira vez, uma vez escrevi um poema sobre Gaza, sobre a faixa de Gaza, e estava até estava com a minha irmã, na casa dela, e recebi uma notificação de um senhor que me tinha pedido, que já tinha visto a minha página, e, e ele depois, que é o senhor António Ferreira, quem eu agradeço muito, e ele leu o meu poema sobre Gaza, e eu estava a ouvir aquilo e acabei de ouvir aquilo, desmanchei-me toda a chorar. Eu só dizia, isto é incrível, isto não pode ter acontecido, isto não é comigo, isto não sou eu. Foi muito giro. E também ainda passou ontem na rádio RLX de Lisboa, que também é um poeta que lê poesia e já leu poemas meus. E ontem leu um poema meu. Eu fico sempre sensibilizada e muito grata às pessoas pronto, que dão valor à poesia. Também falamos quase todos a mesma linguagem, também é verdade. Sim, mas só poderia E ser assim, não é? só poderia ser assim, sim, também só poderia ser assim. Encontramos no nosso caminho pessoas que vibram na mesma energia que nós. Isso mesmo. Não tens mais nenhum evento para anunciar? Agora, só se surgir algum assim, acho que ainda vou à rádio, já fui à rádio Alvor, mas acho que vou ser convidada para ir outra vez apresentar este segundo livro. E agora, assim, de momento, não tenho mais nada assim na agenda. Pronto, quem quiser pode Incrível. ir à minha página, que eu estou sempre a publicar pensamentos, estou sempre a publicar. E depois há também é engraçado uma parceria que eu tenho com um senhor da Madeira que tira fotografias, Uhum. e eu pedi-lhe se podia usar as fotografias dele, e então muitas das fotografias que eu ponho poemas ou pensamentos são dele. E pronto, é Ok. estas parcerias engraçadas que se faz e que é gratificante. Isso é muito importante essa parceria. Estou aqui na tua página e estou a espreitar. Sim, pois, exato. Tu basta pôr o link da tua página e o pessoal vai ficar a saber onde é que tu andas e o que é que andas a fazer dentro Sim, sim, dessa sim. temática. Todos os dias vou para a escola, isso é certo, que não falta. Agora, de resto, depois, os eventos Por favor. vou Olha, anunciar. olha, Gracinha, deixa-me só dizer-te que a nossa Nélia está a dizer agora o evento na Madeira, portanto vai-te Então eu colocando. ela me convida que eu vou. Aliás, eu conheço uma poetisa na Madeira que é Sílvia Vasconcelos, e ela vem, conhecemos no evento a Monchique e fiquei amiga dela, e se me convidarem, eu vou. Pronto, nunca se sabe, fica assim as portas abertas, é a nossa As graça. portas estão Acho que abertas. Agora Acho é que, minha querida, acho que este é o teu momento. Acho que a vida, é como estávamos a falar no início, tinha este propósito para ti de alguma forma, tu estás a conseguir aproveitar tinha. e é mágico, é maravilhoso a forma como tu passas essa energia de satisfação, de inteireza e até nas tuas palavras, naturalmente, mas a forma como estás a viver tudo isto, pá, é como se fosse um presente dos céus, né? Um presente do maior. E assim o entendo, sim. É maravilhoso, e às vezes penso assim, mas o que é que eu fiz, o que é que eu fiz para isto me acontecer? Porque é que isto me veio ter comigo? Mas dou por mim a pensar, não, isto veio ter comigo porque eu mereço, porque eu mereço, e porque estava na hora de eu canalizar
às vezes até as minhas emoções e o meu sentimento e os meus desgostos e as minhas loucuras, Uhum. centrar tudo nisto. E isto agora é uma força, é Uhum. algo que cresceu dentro de mim. Eu não engordei, mas isto está cá dentro. Não sei como é que Não, como, olha, mas és um doce mesmo. Olha, é, isso é uma forma de tu, é uma força propulsora que depois toca todas as áreas. É como se tu levasses todas as áreas da tua vida à é, poesia. E a é poesia é todas poesia, as áreas, não é? É, não sim. é? É como eu digo, eu não engordo, mas a poesia está cá dentro. Olha, não sei como é que isto é. Então, minha querida, se alguém te perguntasse, ou se alguém te chegasse perto e pedisse: "Graça, ajuda-me, eu gostava muito de escrever poesia". O que é que tu achas, o que é que tu dirias a essa pessoa? Eu diria a essa pessoa que, primeiro que tudo, hum, começasse a escrever, tipo brainstorming, escrever palavras soltas, Uhum. soltas, e depois, através das palavras soltas, fazer conexões, ligá-las, pronto, fazer Uau! a ligação. E depois, a partir daí, faria as frases, escreveria frases, e depois, a partir daí, iria, iria colocá-las por ordem. E depois Dar-lhe uma podia ordem. alterar sempre a ordem, pronto. Mas primeiro que tudo era escutar, ouvir e porque as coisas às vezes, as palavras às vezes, é como eu disse, são como as cerejas, vêm umas atrás das outras. E a Uhum. partir também do momento em que tu começas a mexer com palavras, tu começas a ter mais vocabulário e a Uhum. ler, e quando lês tens mais vocabulário, tens mais conhecimento. E eu diria sempre a essa pessoa para escrever e para avançar e pronto. E basta ela Bem, própria ficar satisfeita, já é bom. Se houver é uma bom. pessoa que no mundo que também goste, também já é bom. E se É muita gente bom. gostar, ainda é melhor. Pronto. É E isso se a minha mesmo. poesia trouxe, se eu conseguir, através das palavras, ajudar alguém ou fazer com que alguém fique feliz, eu já fico contente. Basta que Uhum. seja uma pessoa, pronto, ou uma frase dita, É tão bom. é assim, simples, É sem, tão bom. É tão bom, minha grande. sem, Tu só podias ser assim, né? Para quem escreve o que escreve, da forma como escreve, só podia ser essa doçura, né? Eu estou a pegar aqui na palavra que a Nélia te está a Nélia está a dizer doçura. Isto é para ti, tu és um doce. Que eu digo que tu és um doce, é verdade. E então, se calhar, mais dia menos dia, se calhar quando deixares aqui o teu trabalho, essa tua profissão mais ativa, se calhar é interessante pensares em organizar workshops, não é? Qualquer coisa, para pôr o pessoal a escrever, o que é que tu achas? Por sim, exemplo, por exemplo, é isso, uma sim. ideia. Quem sabe? É, Quem sabe? quem sabe? E Olha, há uma coisa muito gira há uma coisa que eu gosto muito e que me inspira muito, muito também. Vou beber, também tenho algumas inspirações, né? E uhum, o mar para mim é aquela coisa que me inspira mesmo. Basta eu ir para o pé do mar e eu já fico, pronto, já fico satisfeita, já fico toda contente. E agora gostava de ler só aqui um poema que se chama Uma Lágrima. Ao contemplar o mar, escutei-lhe as palavras quase silenciadas pelo vento. Era uma aventura que me contava, uma aventura que guardo para sempre. Lembro-me de uma lágrima, foi um momento, tocou-me no rosto e desfez-se no tempo. tão bom, Simples oh, e tão bom, minha querida. Meu moço, muito foi foi muito bom ter-te aqui, é muito bom ter-te na minha vida, de obrigada. alguma forma, apesar de não nos conhecermos ainda fisicamente, ainda não nos abraçamos É verdade, fisicamente, não então agora eu estava a pensar nisso, mas vamos conhecer em agosto, que é um mês quente, um mês Yeah, de exatamente. Mas é como se já nos conhecêssemos, né, pelas mensagens que trocamos e pela forma como vamos falando, é, isso é muito bonito, é mesmo muito bonito.
Foi muito bom ter-te aqui. Tenho a certeza absoluta que os nossos caminhos têm um propósito por se terem cruzado. Com certeza que vamos fazer coisas bonitas. Tu na poesia, eu noutro tipo de poesia, ou em poesia Sim, sim. também, não importa. Mas o que importa realmente é isto, não é? Eu estou a ouvir-te falar, estou a sentir a tua presença e, a tua autenticidade, a tua transparência, a tua simplicidade representa aquilo que todo humano deveria experimentar. É E verdade. é, e É eu verdade. não estou a dar graça, não, é isso que eu sinto, porque é isso que tu passas. Portanto, valoriza isso, conserva isso, sê tu próprio sempre, acima de tudo. Não, mas Continua a escrever. eu E sou mesmo eu própria. Tenho os meus segredos, é evidente, agora estou numa escrita um bocado diferente, estou experimentando outro tipo de sensações, mas estou bem, estou feliz, estou contente e pronto, e para a frente é que eu tenho que andar e tenho que é claro, é isso transmitir às mesmo. pessoas aquilo que eu sinto, não são só tristezas, porque essas também depois tenho que essas também, desde que as perceba, está tudo bem. Desde que as perceba, perceba porquê, Completamente. perceba o meu estado. Agora, não se esqueçam do sangue emocional, que é muito importante. O SE. É, Esse sangue emocional vai ficar, vai ficar. vai ficar, vai, pois vai. Pronto. E que seja da dor universal e receptor universal. Essa é uma mensagem que deveríamos reter e levar para o dia a dia e para a noite e para no outro dia de manhã, todos os dias, a toda hora. Gostei muito. Emocional. Gostei muito também, minha querida. Um grande, grande abraço. Um E grande abraço. continua a espalhar a tua magia através das palavras. Está bem? Pois, eu espero que sim. Se eu tanto se eu tanto desejava, poder ajudar os outros e sempre tentei ajudar de outras formas, agora acho que é através das palavras que Uhum. é a minha realização mesmo. Bom, Chamemos de felicidade ou de pronto, de encantamento, de maravilha e de tudo. Eu estou rendida muito completamente. bem. Tens a tua vida com um propósito, não é? Com preenchida, isso é das Sim, sim, coisas sim, melhores que pode acontecer. sim. Minha Fico querida, um muito grande feliz, abraço. obrigada. Gratidão imensa. E até já. Um Até grande, já. minha querida. Cuida-te, está bem? Até Ah, já. vou-me cuidar. As palavras cuidam de mim. Um beijinho, Tchau. querida. Até já. Beijinhos. Tá. Obrigada, obrigada. Obrigado. Obrigado. Então, eh, bem, eu tenho que arranjar uns lenços e assim aqui uns efeitos especiais, porque depois parece que fica assim com uma cara assim meio com sangue, com muito sangue emocional. Até estou vermelho, isto deve ser da emoção, mas, mas é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso e nunca tive dúvidas, hum, nunca tive dúvidas desta, desta ligação, da nossa querida Graça, pelas palavras que li no seu livro, por aquilo que tenho partilhado com ela. É muito importante lembrarmos a nossa simplicidade. É muito importante recorrermos à palavra, à introspeção, à reflexão, usarmos as palavras nesse sentido, mas sermos verdadeiros connosco, usarmos, usarmos e abusarmos da lembrança de que nas nossas veias, no nosso corpo, em todo o nosso ser, há um sangue emocional a correr. Um grande beijinho a todos, um grande abraço, Graça, um beijinho especial para ti. Gratidão por estares na minha vida mais uma vez. Meus amores, amanhã voltamos para mais um Guita Flow. Espero por vocês neste mesmo horário. Podem partilhar. Se quiserem estar presente ser um dos convidados, é só enviar uma mensagem para os contactos. O meu contacto está aqui a passar, ou vai passar de seguida, deixa-me já agora. Um, ou aqui mesmo através da página, ou através de mensagem. Convém que envie a mensagem para identificar o número, porque normalmente o meu telefone está em silêncio, se eu não conseguir fazer mais nada e então vou recebendo as mensagens, respondo e assim me vou organizando. Portanto,
Se quiseres fazer parte do GitaFlow, se quiseres partilhar um tema, se quiseres falar de um tema, eu estou aqui para te receber com muito gosto, com muito carinho. Todos os temas cabem no GitaFlow, porque tudo o que é tema é originado pelo humano. Então somos humanos no GitaFlow, porque em nós corre o sangue emocional. Um beijinho a todos, um grande abraço, Chiquinho. Chiquinho, amém, nome Shanti, tudo o que vocês quiserem. Até já.